Hoje nós vamos falar sobre investimento produtivo. E o meu convidado é Gleverton Di Munno, ele que é CEO da Smart Capex, a primeira Capex Tech do Brasil. Tudo bem, Gleverton? Tudo jóia, Elô. É um prazer estar Gleverton, aqui. o que é uma Capex Tech? Boa. Capex Tech é um conceito que nós criamos, que significa uma fintech dedicada a Capex, a otimização de Capex, que na verdade é uma palavra pouco conhecida, né? Então, Capex é um gasto de investimento, é aquele gasto que a empresa faz quando ela vai fazer uma construção de uma nova fábrica, ela vai comprar uma máquina de equipamento. Então, muitos investimentos produtivos utilizam Capex e a gente faz foco e servir ao empreendedor que faz investimentos produtivos de longo prazo. É isso que é uma Capex Tech. Então, eu tenho uma fábrica, quero fazer a expansão de uma fábrica, eu preciso achar o terreno, eu preciso fazer essa construção, essa obra, eu preciso equipar essa fábrica. Então, esse investimento produtivo é para fazer com que o empresário fortaleça seu negócio, cresça a sua operação com esse investimento estrutural, é isso? É isso, é investimento estrutural em ativos fixos, né? O que são ativos fixos? É aquele equipamento que fica dentro de uma fábrica e que vai dar retorno no longo prazo. Então, quem compra uma máquina, um equipamento, ele não espera ter um retorno sobre aquele investimento em 30 dias. Sim. Ele precisa botar gente para trabalhar, treinar as pessoas para usar a máquina, e esse investimento no longo prazo, ele retorna para quem comprou o equipamento, e o investimento retorna para quem comprou o equipamento. Então, nós somos especializados nesse tipo de investimento, não é o investimento especulativo, que tem retorno no curto prazo. Não é fluxo de caixa, não Não é é um para dinheiro para capital de giro, capital não de é um giro, dinheiro para estoque, é o estoque. investimento para a estrutura da empresa, estruturar o crescimento da empresa. É isso mesmo. Envolve geralmente construção civil, edificação, envolve máquinas e equipamentos, envolve software, envolve computadores, envolve tudo aquilo que tem a ver com atividades produtivas, que no meu modo de ver é um dos principais investimentos que um país tem que fazer, Elô, para virar um país desenvolvido. Sim. Os países desenvolvidos, eles investem muito mais em CAPEX do que os países não desenvolvidos. A gente viu nos últimos, desde os anos 90, um processo de desindustrialização no Brasil, né? A gente viu que praticamente todas as regiões do país, a gente viu esfriar o processo de novas fábricas, de instalação de novas indústrias no país. E recentemente o governo federal anunciou um plano, o ministro do Desenvolvimento Econômico e vice-presidente, Geraldo Alckmin, anunciou um plano que é o Nova Indústria Brasil. Esse plano, ele vem para fomentar essa industrialização, esse aquecer essa industrialização do país novamente? Muito importante. O NIB, né, que é o Nova Indústria Brasil, foi um programa lançado pelo governo federal em janeiro desse ano, 2024. Muito importante, ele é baseado em missões, diferentemente de ter ações pontuais, ele tem 6 missões e ele dá uma diretriz estratégica para o país nessa parceria público-privado. Então, ele está lastreado em 4 vetores: o vetor da inovação, o vetor da competitividade, o vetor da exportação e o da sustentabilidade. Então, nesses 4 vetores, o investimento produtivo de longo prazo vai ser fomentado. Então, quem quiser crescer e prosperar no Brasil daqui para frente, vão precisar se preocupar com esses 4 vetores do NIB. São mais de 300 bilhões de reais que foram disponibilizados em forma de crédito tributário, subsídios e até de recursos também indiretos, né? Com o BNDES apoiando, FINEP, Embrapi e vários parceiros da rede. É um programa extraordinário que as pessoas deviam conhecer melhor. E o nosso objetivo aqui é fazer com que essas informações, né, esse serviço que vocês prestam também acabe atingindo esse empresário que muitas vezes quer crescer e não sabe como começar a desenvolver esse plano de crescimento para o seu negócio. Um empresário europeu um dia me falou que o brasileiro erra muito porque o brasileiro se endivida, porque o brasileiro quebra por acabar comprometendo o recurso da família, usa recurso próprio, a saúde financeira, se endivida para a empresa crescer. E a gente tem histórias incríveis de trajetórias empreendedoras, famílias empresárias aqui no Paraná, que deram muito certo fazendo
se autofinanciando o seu negócio, mas também a gente vê casos de insucesso que acabam quebrando esses empresários. E eu vejo que o trabalho que vocês têm feito até para alguns filiados nossos do LEAD é ajudar a orientar esse empresário a como ele vai buscar esse recurso, que às vezes que processos dentro da empresa já estão acontecendo que ele não está vendo um crédito tributário, uma facilidade de uma linha de governo que já tenha tá favorecendo o negócio dele, o segmento dele, mas ele não está usando. É isso que Sim. vocês buscam fazer, primeiro essa sondagem para entender a real necessidade desse empresário? Sim, Elo, é muito boa essa tua pergunta, porque ela está no âmago da nossa atuação na Smart Capex, bem na essência mesmo, que é o seguinte: nós servimos ao empreendedor extraordinário. É aquele empreendedor que tem na sua empresa o seu principal ativo. Uhum. Então pensa no seguinte: se você está lá com uma fábrica, você é dona de uma fábrica, e você vai investir o teu dinheiro, vai alocar o teu recurso, você tem uma opção de investir no mercado financeiro, sei lá, numa renda fixa, comprando um CDB de um banco, por exemplo, de primeira linha, e ter lá 10, 11% de retorno sobre esse capital que você vai investir, livre de risco. Ou comprar uma letra do Tesouro Nacional, um título do Tesouro, você vai ter um retorno desse capital garantido e não vai precisar empreender. Então, se você tem, ou investir na bolsa, comprando ações listadas na bolsa, na Bovespa, por exemplo, tem lá, sei lá, 100 empresas lá, você vai escolher lá os ativos, vai comprar os ativos, vai ter um retorno sobre aquela tua carteira. Só que o empreendedor extraordinário, que é aquele que tem uma empresa e na empresa seu principal ativo, ele não é bem atendido. A assessoria de investimento que chega nele, ela não enxerga, muitas vezes, que esse CPF é dono de uma pessoa jurídica que tem na sua empresa o seu principal ativo. Uhum. E aquele ativo dele gera lucros, gera dividendos, muitas vezes 2, 3 vezes acima do CDI. Então, ao invés do assessor falar para ele investir em renda fixa, tem que ajudá-lo a tirar do papel aquele seu business plan, aquele seu plano de expansão, porque lá ele vai ter 3 vezes o CDI, vai ter 300%, 400% do CDI. Só que para se empreender no Brasil, e o Brasil, né, o ministro anterior falava, o ministro Paulo Guedes, de que o Brasil é o inferno do empreendedor e o paraíso do rentista, né? Paraíso do rentista e inferno do empreendedor. A gente quer acabar com isso. A gente quer que o Brasil seja o paraíso do empreendedor. Para isso que a Smart Capex, que é a primeira Capex Tech do Brasil, surgiu. É para ajudar esse empreendedor, para que ele possa tomar um financiamento, por exemplo, a um juros razoável e compatível, para reduzir seu custo de capital médio, para, em alguns casos, por exemplo, se ele tem um histórico de inovação, a coisas do tipo TR mais 3. Estamos falando de 4, 5%, que é juro negativo, dependendo da inflação. Então, muitas vezes, esse empreendedor que está usando capital próprio, ele deveria pegar esse dinheiro e aplicar na renda fixa para ter lá o 10, 11% no título do Tesouro Nacional e tomar dinheiro, se endividar, alavancar a 4, 5% para tirar o empreendimento, o plano de negócio dele de expansão do papel. Então ele vai gastar 4, 5% para fazer o custo dele menor para fazer o projeto dele acontecer e vai ainda ter os 10% garantindo para segurar o patrimônio. Então esse atendimento que hoje é uma lacuna no mercado financeiro é o que a gente dá para esse empreendedor extraordinário. São esses empreendedores que a gente serve. E vocês acabam usando de várias tecnologias para você identificar terrenos, identificar questões tributárias. Então, não é só o trabalho de entender, fazer essa consultoria, de olhar no detalhe o negócio, mas também ter um olhar mais macro, onde que muitas vezes o empresário, o empreendedor, acaba usando de várias consultorias, vocês unificam esse atendimento para garantir a melhor solução para esse empresário? Perfeito. Nós nos autodenominamos como uma one-stop shop, que é aquele escritório que lá você encontra tudo que você precisa para fazer uma expansão. Uhum. Então você encontra lá engenheiros, encontra lá advogados, encontra lá contadores, encontra administradores, economistas. Então nós juntamos uma equipe multidisciplinar, sênior, e essa equipe experiente, ela serve ao empreendedor extraordinário para tirar esse projeto de expansão do papel com mais de 30 instrumentos, Elô. A gente tem 30 instrumentos, desde incentivos de infraestrutura
podendo comprar um terreno com 90% de abatimento de preço, ou até doar 100% no terreno para o empreendedor que vai fazer um investimento produtivo. A gente consegue fazer captações incentivadas, como essas de TR mais 3, consegue fazer equity crowdfunding, por exemplo, consegue fazer, além de dívida também, fazer equity, que a gente chama, né? A empresa então ela abre mão de 10% da empresa para outros sócios que vão aportar recurso, que muitas vezes a empresa não tem uma garantia para dar, então ela pode fazer um equity crowdfunding, se ela tem um bom projeto de expansão, e aí outros sócios investidores que acreditem naquele projeto vão aportar recurso e ele vai abrir mão de 10% da empresa. E a gente também pensa muito na otimização tributária. São diversos programas de incentivo que o governo tem, e esses programas de incentivo acabam viabilizando e dando competitividade para o negócio, tornando aquele paper, que era um papel, em PIB. A gente transforma paper em PIB junto com os empreendedores extraordinários. Isso que é interessante, né? Muitas vezes o empresário desconhece as ferramentas que tem para ativar o seu negócio. E quem tem informação tem tudo, né? Informação é a moeda mais valiosa, né? Porque pode sair na frente do seu concorrente, ser mais competitivo, ser mais atrativo para o investidor até, né? E sabe o que acontece, Elô? Para pegar esse gancho só que você mencionou, em geral, esse conhecimento, ele não está disponível para o pequeno e médio industrial, pequeno e médio empreendedor. Porque, em geral, quem acessa essas informações são empresas que têm um faturamento muito maior, já de, sei lá, 500 milhão de receita operacional bruta, que é onde chega o IB, o Investment Bank, o bancão, ou Que fica o o banco de assédio ali, né, investimento, dos grandes. tem um atendimento lá premium para essas grandes empresas, que tem um pouco mais de governança, que tem um time próprio também, proprietário, que ajuda o empreendedor. Agora, o empreendedor menor, ele não tem acesso a esse tipo de conhecimento. E a Smart Capex, que nós nos autodenominamos como a primeira Capex Tech do Brasil, vem justamente para preencher essa lacuna no mercado financeiro, para poder democratizar o acesso e servir ao empreendedor extraordinário com mais de 30 instrumentos de incentivos fiscais, incentivos financeiros, incentivos de infraestrutura, para tirar o projeto dele do papel. Otimizar mesmo, né? Otimizar mesmo. Clever, para a gente finalizar, a sede da Smart Capex fica em Porto Alegre, mas vocês têm operação aqui no Paraná, acabam atendendo empresas do Brasil inteiro, mas durante a grande catástrofe, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul em maio, vocês tiveram uma ideia genuína, uma atitude genuína, que foi ajudar esses empresários que foram diretamente impactados com as enchentes a reerguer seus negócios. Conta como foi essa iniciativa e se tem algum resultado que você pode citar, resultado concreto dessa iniciativa. Claro, foi muito importante, muito interessante, como a gente tem no nosso DNA realmente esse servir, né? Servir realmente ao empreendedor extraordinário, essas empresas, esses empreendedores que são valorosos. Lá no Rio Grande do Sul, com as enchentes, nós no dia seguinte já nos mobilizamos, os voluntários da nossa rede de parcerias e parceiros, voluntariamente, criamos um site, esse site ainda funciona e está no ar, chamado, ele está no endereço www.sosindustriars.com.br. O empresário, o empreendedor industrial que teve seu negócio prejudicado, afetado, ele faz um mini cadastro, muito rápido, com 5 informações, CPF, data de nascimento, CNPJ, e-mail e site. E aí nós, com esse mini cadastro, a gente em um dia faz um reporte para ele mostrando quais são os benefícios emergenciais que estavam e estão disponíveis. Então ali tem linhas emergenciais, tem postergação de tributo, tem uma série de medidas emergenciais que o governo fez. E que eles a empresa não usou ou não usava sem que a gente pudesse mostrar para eles. Então nós fizemos isso rapidamente, ajudamos mais de 85 empresas, muitas delas que falavam que o recurso não ia chegar na ponta, conseguiram o recurso. Empresa como a CompuCom, por exemplo, a gente conseguiu acessar mais de 7 milhões de
reais para ele fazer substituição de equipamentos, e outras empresas também de empreendedores que eu chamo extraordinários, que foram ajudados, e o povo gaúcho e o empreendedor gaúcho é muito resiliente, eles estão já saindo dessa, e agradecer demais a toda a rede, né? Inclusive aqui no Paraná, o próprio LIDE, os próprios associados aqui do Paraná, que ajudaram muito, e de Santa Catarina também na região, para que esses empreendedores pudessem, né, tirar a cabeça debaixo d'água, lá literalmente, fazer a recuperação das suas máquinas, ajudar as pessoas e voltar a produzir. Então eles estão lá já quase que retornando ao período pré-enchente, graças a esse esforço da rede e com um pouco de colaboração nossa também, que foi um singelo apoio aí, que está no ar até novembro. A gente, inclusive, reduz metade do preço da nossa consultoria, da nossa assessoria, para as empresas afetadas na mancha, vamos dizer assim, lá no Rio Grande do Sul. Está sendo muito bacana. Muito bom. E é muito importante quando a gente fala de investimento industrial, o quanto que o investimento, cada nova empresa, cada novo investimento produtivo, ele acaba sendo uma grande corrente, né, de geradora de riqueza por encadeamento produtivo que acaba promovendo na comunidade, gerando empregos e toda a cadeia de suprimentos e prestadores de serviços que acaba movimentando, né? Se você não é só aquele recurso que está investindo dentro de uma nova fábrica ou de uma expansão, impacta toda a comunidade no entorno, né? Você sabe, Elo, que os países que dão certo, eles investem em 3 coisas, né? Uma é educação, que a gente já sabe, e tem que ser educação de qualidade, não só educação técnica, mas a educação profissionalizante, a educação dos empregos do futuro, a educação financeira, a educação empreendedora, educação lato sensu, formação bruta de capital fixo, essa é uma palavrinha da macroeconomia chatinha, mas que fala justamente dos ativos fixos, das máquinas, dos equipamentos, até lavouras no agronegócio que são permanentes, gado, né, que você tem rebanhos que também fazem parte do capital fixo de um país, obras, né, real estate, essa parte mais de escritórios, prédios e fábricas, e também o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. É fundamental se investir em pesquisa, desenvolvimento, inovação e engenharia. Os países que dão certo, eles investem no mínimo 2% do PIB em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E tem mais de 3 mil engenheiros por milhão de habitantes. O Brasil tem 1,1 milhão, 1,1% do PIB em P&D, deveria dobrar isso. E tem mais ou menos 500 engenheiros por milhão. Deveria multiplicar por 6 isso. É engenharia, desenvolvimento tecnológico, inovação, sustentabilidade, e é isso que o NIB faz. A neoindustrialização, a nova indústria Brasil. Muito bom. E que mais empreendedores como você possam estar despertando esse potencial do nosso Brasil, que é tão fantástico, e empresários que não conhecem, que desconhecem esses mecanismos para crescer a sua operação, para investir, para continuar operando e sendo competitivos, que conheçam o trabalho da Smart Capex, que sem sombra de dúvidas é um serviço genuíno, né? E que esses empreendedores extraordinários continuem a crescer aqui no Brasil. Obrigada, Cleverton. Tirando o seu projeto do papel, né? É isso mesmo. Com a gente. Muito obrigada, Cleverton. Eu que agradeço, Elon.